sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos resolver mais um problema enviado lá pelo Google Forms. Ele te dá 5 circunferências e pede para você determinar o valor do R, que é o raio da circunferência em preto. Bom, a primeira coisa aqui é você definir o centro da circunferência verde. Então vamos dizer que ele vale um certo Z e você consegue definir esse Z porque você tem o diâmetro das circunferências vermelha e azul. Então você vai ter que concordar comigo que 2Z nada mais é que 2R1 mais 2R2, né? Eu estou somando esses segmentos horizontais e, portanto, Z é R1 mais R2. Então essa é uma primeira relação que você vai ter que utilizar ao longo do problema. Bom, o segundo passo é você se utilizar dessa reta vermelha fazendo 2 triângulos e se utilizando também do fato de que esses 3 pontos são colineares e por eles serem colineares você pode alocá-los numa mesma reta. E além disso eu traço uma reta vertical para formar um triângulo retângulo. Então, como esse segmento aqui vale R, então eu sei que aquele meu pequeno cateto vai valer R2 menos Rzão. Então eu vou chamar a altura aqui de Y, esse cateto é R2 menos Rzão e a hipotenusa vai ser R2 mais Rzão. Eu vou aplicar um primeiro Pitágoras para poder relacionar Y com R2 e R. Então você vai ter que fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Isso é para a hipotenusa. Um dos catetos, que é o Y, vai ficar Y quadrado e o segundo cateto, bem parecido com a hipotenusa ao quadrado, só que o produto fica com sinal de menos, né? Então você corta esses termos quadráticos e fica, portanto, que o y quadrado vai ser 4r(r2). Então essa é uma segunda relação importante. Certo, agora você vai se utilizar de um outro triângulo retângulo para aplicar o teorema de Pitágoras, que foi este que eu acabei de desenhar. Só que aí você, dessa vez, tem um problema, que é definir quanto que vale a hipotenusa. Bom, novamente você vai se utilizar do fato de que esses 3 pontos são colineares e, portanto, eles pertencem a uma mesma reta. E como aqui é R, e eu sei que Z é R1 mais R2, vou tirar, então, que o meu outro triângulo retângulo tem hipotenusa de Z menos Rzão, ou seja, R1 mais R2 menos Rzão. A altura dele é Y, e o outro cateto, você deve levar em consideração esse tamanho, né? Quanto que ele vale? Ora, esse pedacinho aqui nós havíamos dito que valia R2 menos Rzão. E esse pedaço vale R2. Então, para eu descobrir quanto que vale o meu cateto, basta eu fazer Z menos R2 mais R2 menos R. Se você substituir o Z por R1 mais R2, você vai ter então R1 menos R2 mais R como seu cateto horizontal. Certo, e agora você aplica novamente o teorema de Pitágoras, lembrando que o y quadrado já está definido. Como você tem o y quadrado em função de R e R2, naturalmente você vai encontrar uma relação de R com R1 e R2. Uma coisa importante a se lembrar de fatorações é você saber de cabeça quanto que vale isso aqui. Então você vai fazer a soma dos quadrados mais 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2. Então AB mais BC mais AC, tudo isso multiplicado por 2. Se eu fosse você, eu guardaria isso tal como você guarda a soma dos cubos, trinômio quadrado perfeito, né? Pois bem, então vamos utilizar o teorema de Pitágoras e essa identidade azul. Então fazendo a hipotenusa ao quadrado, você vai ter a soma dos quadrados. E agora você vai fazendo a soma dos produtos 2 a 2. Então mais 2R1 R2, menos 2R1R, menos 2R2R, y quadrado, que eu vou substituir já por 4Rzão R2 e fazer esse aqui ao quadrado, né? Então, a soma dos quadrados, menos 2R1 R2, mais 2Rzão R1 e menos 2R2 Rzão. Então você percebe que os quadráticos morrem, eu consigo associar esse termo com esse termo com esse termo e esse termo com esse termo, né? Certo, então eu vou ficar com 4R1R2, menos 4R1R e menos 4R2R. Tudo isso é zero. Bom, eu posso cancelar esse 4, né? E como eu estou interessado no R, basta eu jogar o produto R1 R2 para o outro lado e multiplicar por menos 1 a equação como um todo. Então, eu vou ficar com produto pela soma. Isso aqui lembra muito a fórmula da resistência equivalente entre 2 resistores em paralelo, né? Produto pela soma. Bom, com isso você definiu Rzão em função de R1 e R2 e chegamos ao fim de mais um vídeo. Nos vemos numa próxima.